Olá pessoal, eu sou o Newton Mairink, sou responsável pela área de tecnologia e de vendas digitais do Martins e hoje a gente vai dar sequência e continuar falando sobre atitudes vencedoras, dando sequência ao Jorge que já veio aqui falar sobre colaboração. Hoje nós vamos falar sobre agilizar, sobre agilidade, sobre ser ágil. Depois o Rubens vai vir falar para nós também sobre simplificar. E esses três comportamentos, essas três atitudes estão dentro do nosso plano Acelera Martins, onde a gente vai fazer o melhor trimestre da história da nossa companhia. Eu trabalho aqui já há 26 anos e agora nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre ser ágil, sobre como a gente pode ajudar a empresa a vender, tendo esse comportamento enraizado dentro de nós. O interessante e legal de falar é que esses três comportamentos, eles se linkam, eles se juntam, ou seja, não tem como a gente colaborar sem ser ágil sem simplificar, ou simplificar sem colaborar, ou seja, e vice-versa. O legal é que os três, como eu falei, se linkam e juntos que a gente realmente consegue mudar. Aí fica a pergunta, por que ser ágil? Por que a gente precisa ser cada vez mais ágil? O que mudou do passado para agora? Por que antes eu não precisava ser tão ágil como hoje? A gente bate nessa tecla o tempo inteiro de agilidade. O que mudou, gente, foi que o mundo mudou, ou seja, o mercado que nós atuamos mudou, os nossos concorrentes mudaram. A gente fala sempre que as fronteiras são incertas, não está muito mais claro para nós quem são os nossos concorrentes. Surgem concorrentes que antes não existiam e que hoje existem, ou seja, essas fronteiras incertas criam o quê? Criam um cenário incerto, criam um futuro incerto. Esse ano mesmo a gente viveu uma situação fora do nosso controle no mundo inteiro, mas que impactou todos nós, os nossos negócios, como a questão da pandemia. Isso faz ainda o cenário se tornar mais incerto e o futuro se tornar mais incerto. Muitos dizem que a gente vive uma nova economia, né, em que o comportamento dos consumidores mudou. Isso é fácil da gente ver porque a gente vê nós mesmos no dia a dia. A gente mudou a forma da gente interagir com as marcas, interagir com o processo como a gente compra, como a gente consome serviço. E essa mudança também aconteceu com os nossos clientes, ou seja, todos os nossos clientes mudaram, todo mundo mudou. E a gente precisa colocar, para a gente responder a isso, para a gente conhecer essa mudança, a gente tem que colocar o cliente no centro das nossas ações. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente for ágil. Ou seja, muitos falam que para essa mudança a resposta é a tão falada transformação digital. E a agilidade ela está no centro disso, ou seja, eu só vou fazer a transformação digital se eu realmente for ágil. Baseado nesse futuro incerto, baseado nessas respostas incertas, ou seja, a gente precisa ter essas respostas mais rápidas. A gente precisa criar um ambiente de mais experimentação. Para a gente criar um ambiente de mais experimentação, a gente precisa ser mais ágil. Então, a gente vai sempre bater nessa tecla. Mas ser mais ágil pressupõe mais riscos, pressupõe mais erros. Por isso que isso é uma mudança comportamental. Existe uma frase que fala o seguinte: a gente tem que pensar grande, testar pequeno, aprender rápido e escalar em seguida. Ou escalar exponencialmente quando a gente entende que a gente está no caminho certo. É a mentalidade do fail fast, que a gente chama muitas vezes de errar rápido. Então, quando a gente fala, a gente tem que ser mais ágil, então a gente tem que experimentar mais, a gente tem que estar mais susceptível ao erro, mas a gente tem que mitigar esse erro também. É essa mudança de mentalidade que a gente chama para nós, para essa mudança de ser ágil. A agilidade, gente, ela é tão complexa que ela estimula uma cultura de acelerar, uma cultura de mudança, uma cultura de aceleração, uma cultura de inovação. Ou seja, a agilidade ela estimula a diversidade, a colaboração e resulta em soluções mais completas, soluções mais eficientes, soluções melhores, que vão fazer com que o negócio da empresa ele esteja muito mais voltado para a necessidade do cliente. Então, de novo, a gente fala em cliente no centro, a gente fala em conhecer esse cliente e a gente fala em ser ágil, isso tudo vai se concatenando. A gente fala em colaboração, em simplificação e a gente consegue voltar para o cliente uma melhor proposta de valor, seja em produto, seja em serviço, seja no nível de serviço logístico, seja em questões financeiras. A gente consegue compreender e entregar melhor, a empresa consegue ter melhores resultados, ela consegue ter mais resultados sólidos. Isso vai criando um círculo virtuoso
que vai melhorando todo o ecossistema que a gente está inserido, seja a indústria, os nossos fornecedores, seja os nossos colaboradores, seja os nossos clientes. Tudo isso é um ecossistema. Mas antes a gente estava errado, ou seja, agora eu preciso ser rápido, então quer dizer que antes eu não era rápido, ou antes eu não colocava o cliente no centro. Em certas medidas a gente colocava. É claro que hoje, como eu falei que tudo é incerto, a gente precisa de colocar mais do que a gente fazia. Ou seja, o que a gente fez, que foi certo nos últimos 66 anos, não garante o nosso futuro. Como diz aquela frase do Sr. Lair, nada é tão bom que não possa ser melhorado. É mais ou menos nesse sentido, gente. Ou seja, aquilo que garantiu a gente até aqui não vai ser aquilo que vai nos perpetuar. Então é chegada a hora da mudança. Essa mudança, ela é uma jornada também, ela pode ter tido um início, mas ela não vai ter um fim. E ser mais ágil, gente, pressupõe mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de mindset, mudança cultural nossa e da empresa. A gente precisa desapegar de crenças, a gente precisa ser mais questionadores. Nós, cada um de nós, precisamos ser agentes de transformação. Nós temos que olhar para tudo que está acontecendo na empresa, para todos os processos, mas principalmente para nós mesmos. Ou seja, a empresa não vai ser ágil se todos nós não sermos ágeis. Ou seja, isso tem que ficar muito claro. Existe esse nosso lema, né, que existe 2 tipos de colaboradores, quem vende e quem ajuda a vender. Mas principalmente para ajudar a vender, nós temos que ser mais ágeis, nós temos que ser mais rápidos. Ou seja, nós temos que ajudar, facilitar e simplificar o máximo possível a vida de quem está na ponta vendendo e com isso facilitar a vida dos nossos clientes. Nós devemos e podemos, pessoal. Nós já temos vários exemplos em que nós conseguimos dar as respostas rápidas. Eu posso dar aqui vários exemplos de iniciativas fantásticas. Vamos falar, por exemplo, da mudança para uma necessidade todo o nosso time de geração de demanda de teleatendimento devido à pandemia e também para cuidar da vida de todos esses nossos colaboradores. A gente conseguiu desmobilizar toda uma operação física num prédio enorme, quem conhece lá sabe, em questão de 1-2 dias. Ou seja, no passado isso era humanamente impossível. Por quê? Porque existiam restrições físicas, existiam restrições tecnológicas, existiam restrições de processos e juntos, entendeu? De forma colaborativa, todos nós conseguimos fazer essa mudança, que foi bom para todos nós, para os colaboradores que estavam nessa linha de frente, para a empresa. Nós colhemos bons resultados que traduziam uma melhor proposta de valor para os nossos clientes. A gente pode falar também aqui da Black Friday. A Black Friday, gente, a gente em 1, 2, 3 dias a gente vende o que a gente vende normalmente em 1 mês. Imagina o impacto que isso existe na nossa operação. A gente não pode, na Black Friday, num problema que acontece de manhã, eu não posso esperar o dia seguinte, eu não posso esperar daqui 1 hora, eu tenho que resolver rápido. E a gente já viveu várias e vamos viver uma agora que exige de nós esse espírito de agilidade, que exige de nós esse comportamento ágil, que exige de nós respostas rápidas e, de novo, juntando com todas essas atitudes e comportamentos, exige de nós mais colaboração, exige de nós simplificação de processos. São vários e vários exemplos que mostram para nós, gente, que, como eu falei, o mundo mudou e a gente não pode esperar mais para daqui 1 mês o que a gente tem que resolver amanhã. A gente não pode esperar para amanhã o que a gente tem que resolver hoje. Ou seja, senão a gente perde a oportunidade. Essa mudança, esse futuro incerto, esse mundo incerto faz com que essas oportunidades de negócio ou do que quer que seja estão cada vez mais encurtando. A concorrência está cada vez mais tirando os nossos espaços e diminuindo essas oportunidades. E o que a gente tem que fazer é justamente dar a resposta contrária a isso, ou seja, a gente tem que responder mais rápido do que a concorrência para tirar mais o espaço deles também. É isso que a gente precisa. De novo, os processos têm que ser mais leves, a empresa tem que ser mais leve, a gente deve questionar sempre por que algumas situações exigem determinados níveis de resposta, por que a gente não é mais rápido naquela situação, por que os níveis de serviços demoram, por que um contrato, por que uma requisição, por que uma aprovação de um determinado fluxo
demora tempos e tempos e tempos, por que não poderia ser mais rápido? E quando ser mais rápido, gente, de novo, pressupõe correr riscos, pressupõe experimentar, mas existem ferramentas que a gente mitiga esses riscos, entendeu? Ou seja, a gente consegue ser mais rápido mitigando tudo isso e colhendo só os benefícios. Repetindo, tem riscos que podem ser eliminados, tem riscos que são desnecessários, tem riscos que podem ser assumidos. A colaboração, ela vem justamente para a gente trocar essas ideias e entender aonde a gente pode ser mais rápido também. E aonde ser mais rápido a gente pode ser. A gente não pode ficar pegado num passado em que a gente deixa as coisas correrem na velocidade do passado, que já não é mais adequado e não corresponde ao que a gente precisa no hoje, precisa para o futuro, e a gente se estabilizar nisso e se acomodar nisso. Não, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos sair disso, vamos ser questionadores, vamos perguntar, vamos colaborar, vamos ajudar no sentido de ajudar, não é no sentido de criticar. O que a gente pode fazer, entendeu? Pessoal, existe para tudo isso, existem metodologias, existem ferramentas, existem frameworks de gestão que possibilitam a gente ser mais rápido, para a gente executar e gerir projetos, por exemplo, de forma mais rápida, é o que a gente chama do modelo ágil. Por isso vocês vão ver a empresa escodificando, criando squads para tentar ser mais rápido. Mas a agilidade, ela não se resume só a isso. Ou seja, ela não se resume a somente ter um modelo ágil, não. A agilidade, ela se predispõe a gente mudar a nossa cultura, mudar nosso mindset, mudar nosso comportamento. Por isso que eu falo que a gente tem que sempre se perguntar, nós estamos sendo ágeis? Ou seja, no nosso dia a dia, em todas as ações que a gente está fazendo, nós estamos sendo ágeis? Ou nós estamos simplesmente sendo reativos a algum processo que foi estabelecido para nós? Ou seja, nós estamos sendo colaborativos, nós estamos sendo simples. São essas atitudes que a empresa espera de todos nós. Ou seja, a gente tem que estar pensando assim e a gente tem que estar agindo assim. Por isso que eu invoco a todos nós, a todos vocês, vamos fazer esses questionamentos para nós mesmos. Para essa mudança, gente, ela não tem um manual, ela não tem uma receita de bolo, ela é necessária que seja feita essa reflexão de todos nós, ou seja, cada um fazendo. E para finalizar, eu gostaria de falar o seguinte, essa mudança de comportamento não vai ajudar a todos nós só aqui na empresa. Ela extrapola os horizontes da empresa, ou seja, profissionais e pessoais. Isso vai melhorar o nosso dia a dia, é um comportamento salutar para as nossas vidas. De novo, profissional e pessoal. Então, para cada um de nós, pessoal, vamos nos questionar, vamos perguntar se nós estamos sendo ágeis, vamos nos transformar, vamos transformar o nosso mindset, transformar nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas ações e com isso depois a empresa se transforma. Ela é consequência das atitudes e do comportamento de cada um dos colaboradores, de cada um de nós. Pessoal, é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Em sequência, o Rubens vai vir falar sobre simplificação e, de novo, lembrem, essas três atitudes, elas se entrelaçam, elas dependem umas de si. E eu vou estar sempre à disposição para conversar com cada um de vocês, vai ser um prazer para falar mais ainda sobre isso, para falar mais sobre agilidade, para falar mais do que a gente está fazendo, para conversar, trocar experiências, citar casos que estão dando certo, citar bons exemplos, que a gente tivemos resultados fantásticos e também escutar as opiniões de vocês, escutar o que vocês entendem, o que a gente pode melhorar. Cada um de nós, de novo, agilidade não está restrita a uma pessoa, não está restrita a um departamento. Agilidade está restrita a todos nós, todos os processos, todos os departamentos, todos os níveis. Independe se é o nível executivo, se é o nível da diretoria, se é o nível tático, se é o nível de gestores, se é o nível operacional. Ou seja, todos nós temos nossa parcela de responsabilidade em relação à agilidade. Então, eu convoco a todos vocês,
Vamos fazer essa mudança que ela já vem acontecendo e, de novo, ela continua e ela nunca vai ter um fim, de cada vez mais a gente fortalecer essa nossa empresa que a gente tanto ama e fazer com que ela seja mais forte, mais rápido, mais ágil, mais colaborativa e mais simples. Muito obrigado.